bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Eu, Tainá Franco, estou com você pela próxima hora. Aqui no YouTube também estamos pela Rádio Difusora Jundiaí, todo dia, com o programa Francamente a partir do meio-dia. Estamos também no Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Gente, eu sempre garanto um papo bom aqui e não é mentira. São mais de 700 conversas aqui neste canal que você pode curtir, pode compartilhar, pode mandar o quê? Pauta pra gente, que aqui a gente abraça todo mundo, todos os artistas, os movimentos sociais que tiverem a fim de falar. Manda pro Francamente que a gente entrevista. Hoje estou com ele e a gente foi adiando essa entrevista aqui com esse escritor, porque o quê? Eu fiquei com as 10 pragas do Egito no meu corpo, fiquei doente, e aí vamos adiando, e hoje deu certo. Até que enfim, hein? Até que enfim. Agora eu morro. Agora eu morro ao vivo aqui. Jeff Ribeiro comigo hoje nos estúdios, tudo bem? Tudo. Bem-vindo. Achou fácil o caminho? Te mandaram para outro lugar, né? É, o GPS errou o caminho, mas a gente é perspicaz. É um boicote. Se for fácil, não tem graça. Não tem graça, porque a gente marcou, aí eu fiquei doente, aí no dia de você vir o que acontece, o GPS te manda para outro lugar. Nossa, a conversa tá o quê? Tava empacada, agora tudo certo, agora chegou. É pra render história, rende texto, vira crônica. Olha, muito bem, muito bem. Vamos começar daí. Quando começou a render escrita na tua vida? Quando você se depara com a escrita na sua vida? Então, engraçado. Eu escrevi algumas coisas, mas rabisco, nem eu levava a sério. Quando? Linha do tempo da tua vida. Isso com 19, 20 anos. Ontem. Tenho 33, semi-ontem. E eu escrevi algumas coisas, enfim, nunca levava a sério. Aí um dia eu inventei de postar no extinto Facebook, né? Extinto Facebook. E aí um amigo meu pegou e comentou assim, cara, quando você postar uma coisa assim, você tem que dar o crédito pro autor. Eu falei, tá, mas o autor sou eu. Eu falei assim, nossa, esse negócio deve ser bom, né? Uau, né? Eu falei assim, não, vocês estão achando que alguém faz isso profissionalmente. E aí tinha umas duas... Gente, que amigo foi esse que acha que o texto não podia ser seu? Vamos expor aqui todo mundo. O talento tava no menino, gente. Não pode fazer isso. Não, Ainda frequenta a minha casa, vai ficar um clima chato e tal. Leva bolo pra ele, chá. Pra compensar. E aí a gente escrevia, trocava figurinha, eu e duas amigas minhas. Aí a gente falou assim, então nós vamos escrever um blog. Extinto blog, né? Extinto blog. E tem o quê? Um fotolog. Entrega muita idade. Entrega muita idade. Entrega muita idade, né? Muito. Gravar os filmes na sessão da tarde no videocassete. VHS e fita cassete entrega 100% a idade. Muito. Mas você é novo pra isso. Mas vamos lá. E aí foi quando eu comecei a escrever. E aí eu fiquei nessa, a gente ficou uns 3 anos. A gente parou com o blog porque a gente não conseguia casar as agendas, enfim. E eu era meio chato com isso. Eu falo, não, se a gente não conseguir manter uma periodicidade, a gente não vai seguir adiante com a parada. E do que era composto o blog? Crônicas, poesias, o que mais tinha? Aleatório impossível. A gente não tinha organização. A gente tinha meio que uma obrigação. Cada um vai escrever um texto por semana. Você vai escrever o que você tiver vontade. Pode ser um texto de 5 linhas ou um conto. Enfim, a gente tinha... Não tinha regra. Não tinha regra. Entendi. A gente estava começando, a gente não sabia como fazer a parada ainda. Não que hoje eu saiba, mas pelo menos tem uma organizaçãozinha. Ok, então aí beleza. Então quando a gente encerrou o blog, eu falei, putz, mas tem material pra caramba. Isso aqui dá um livro. Só com o material que tava ali no blog? Sim, 3 anos eu devia ter uns 100 textos. Uau. É óbvio que de 100 textos tinha muita coisa que eu não gostava. Eu falei assim, não, isso aqui não, isso aqui a gente tira da internet, fora, tira a gente a esconde, censura tá? do autor que vira editor nesse momento, e né? acontece muito. Acontece muito. Sério. O último livro eu falei assim, eu tenho que parar de ler. Senão eu não vou publicar. Não acabava você nunca. Você fala assim, não gostei disso aqui, quero mudar, aí você manda pra revisão, aí você ouve aquilo, você fala assim, pô, já que ele falou aquilo ali, eu podia modificar aquilo, e aí você vai nesse caminho sem fim. Então, ok. Então eu falei assim, vou publicar um livro. Não deve ser tão difícil assim. Querido. Não deve ser, não, que isso. Vou viver de publicar Pô, livro. eu escrevi, o mais difícil é escrever. Sim, publicar tá tranquilo. Não, o mais fácil é escrever. Mas eu não sabia. Então, beleza. Então, eu juntei o que eu queria ali, fiz, entre aspas, um original, né? Um rascunho disso. E fui no site de tudo quanto é editora, vi lá onde que enviava o original e mandei.
Sem medo nenhum de ser o quê? De alguém pegar a sua ideia. Você não tinha medo disso? Nem passava pela eu cabeça. não sabia como fazer registro, nada. Juninho, pra menino, não sabia fazer a Categoria de base da literatura. Tipo isso. Beleza, só que o que acontece? Eu recebi 5 e-mails de editoras que topavam publicar o livro. Mentira, de cara assim? Aí eu falei assim, ó, Tá fácil. falei que era fácil, não me escutaram, falei que o negócio era tranquilo. Então, mas aí que tá. Não ia ter graça, né? Claro que não. Não ia nem dar assunto, não rende papo. Enfim, então o que aconteceu? A proposta, ela funciona da seguinte forma, eles me pediam um valor X, que era um valor, não era tão barato, mas dava para custear. Porém, o que acontece? Eu ia comprar uma quantidade X de livros, em torno de 500 exemplares. Tá. E aí, só que eu ia ter toda a estrutura, eles iam ter um capista, alguém para diagramar, noite de autógrafo, ia ter o esquema todo. Tá. Só que aí você bancaria essa primeira edição com 500 livros. Mas eu teria 500 exemplares. Sim. E aí que eu falei assim, a venderia. conta não fecha. O que acontece? Isso é padrão de quase toda editora. Você vai receber 10 a 15% do valor de capa. Aí dói. Você fala assim, pô, a obra é minha. Eu que escrevi. Só que eu comprei 500 livros. Você fez esse esquema? Então, não. A ideia que eles estão me propondo. Comprar 500 livros. Aí eu pensei, eu sou pequeno. Então, se eu fizer todo esse trabalho para vender os 15 exemplares que eu tenho, para recuperar o meu investimento, eu tô brigando contra a editora, que eu vou falar com meus amigos, não, compra comigo. Minha casa tá cheia de livros lá. Eu tô dormindo numa cama de livros, compra comigo. Então a conta não fecha. Eu falei assim, não, então eu não quero. Porque é um esquema pirâmide, porque ó, você compra da editora, aí você faz sua mãe comprar, sua tia comprar, seus amigos comprar, cada um compra 5, porque tem que comprar, pra dar de presente. Aí os amigos dos amigos tem que comprar também. Virou um marketing multinível. Nessa lógica, eu penso assim, a editora, ela não tá financiando. Não. Porque ela consegue absorver custos que eu sozinho não consigo. Na verdade, ela tá te vendendo um serviço. Exatamente. Eu não consigo, óbvio. Ela consegue me pedir esse valor. A gente tá falando de 2018, era um valor de R$4.000. Tá. Beleza. Se a gente pensar assim, não é uma coisa absurda. Não é uma coisa absurda, mas o que eu pensei foi o seguinte, tá, eu sei que eles conseguem valores mais baixos, que eles fazem vários, só que eu tô pagando pelo serviço. Se eu tô pagando pelo serviço... Pra que deixar ser fácil desse jeito e não eu mesmo? Eu vou puxar pra mim. É fácil. É fácil. Eu nunca mais usei essa expressão pra nada. É fácil. Eu falei assim, é fácil, vou puxar pra mim. Aí, beleza. Quando eu comecei a ver orçamento, de como funcionava, eu falei assim, não, eu não consigo absorver isso. Só que eu já tinha dado não. E aí? E mesmo assim, a ideia não ia se sustentar. Eu ia ter todo esse movimento pra falar assim, eu tenho um livro publicado. Tá, mas aí... Mas você vai colocar embaixo do braço e vai fazer o quê? Porque também tem a questão de distribuir o livro, do marketing em cima do... Tem outras questões, né? Como faz pra vender 500 livros? E a ideia também é ser lido, igual quando eu recebo hoje, cortando um pouco a linha do tempo, quando eu recebo hoje alguém que fala assim, não gostei daquele personagem seu e tá falando assim, maravilha, vamos brigar por ele. Gostei. Não, porque é o seguinte, a gente tá discutindo, a pessoa leu. Sim. Criou um impacto, mesmo que nesse caso a pessoa não gostou e tá tudo bem. Então, aí, eu acho que esse que é o intuito. Eu tenho um livro pra falar assim, eu publiquei o livro. Não, eu quero que ele seja lido. Sim. Que ele seja comentado. Que é a função social do livro, tem um movimento aí. Tem que ter. Então, beleza. Então, eu peguei e falei assim, então eu vou fazer... agora eu sei como é que vai dar certo. É fácil. A gente demora a aprender. Não, mas vai ter que lançar um livro fácil, com todos os percalços. A gente demora a aprender. Aí eu falei assim, vou fazer uma campanha de financiamento coletivo. Legal. Eu tenho amigo, conheço muita gente, na época ainda estava na faculdade, vai dar certo. Não deu. Só que aí, como é que você chega para as pessoas? O que acontece? Eu fiz na época pelo Catarse. Então, eu já escolhi um modelo que, se eu não atingisse a meta, automaticamente a plataforma devolveria o dinheiro. Só que o carão. Que a pessoa vai recebendo já, o projeto não deu certo e tal. Eu falei assim, não, agora é pessoal. Você financiou? Agora tem que dar certo. Assim, eu sabia que eu nem recebia dinheiro, então eu mandei para as pessoas. Naquela forma a gente não conseguiu, mas eu estou lançando da mesma forma, se ainda quiser acreditar, porque eu já tinha um número X. Uhum. E aí eu consegui, aí... Nossa, eu era o chato da faculdade. Eu matava a aula da faculdade para convencer as pessoas do livro. Um livro que eu não tinha nada. Eu não tinha nenhuma capa para mostrar. Pra encantar. Não tinha, eu não sabia fazer a parada. Eu não tinha nenhuma capa. Não, mas vai na minha, vai ser bom. A gente tá falando isso em 2018. 2018. Aí eu falei assim, não, vai ser bom. Aí eu consegui a grana e fiz o livro.
Beleza. No Catarse deu tudo certo? Não, Catarse não deu certo. Você fez por conta. Só que aí, assim, igual, tinha uma amiga minha que ela era capista. Parceria e tal, não sei o quê. Ó, um dia eu vou ficar famoso. Ela tá esperando até hoje. Calma. Seu momento vai chegar, entendeu? Seu momento vai chegar. E foi nessa, numa gráfica também, fui conversando. Na época eu morava em Montes Claros, uma cidade no norte de Minas. Você é de lá? Sou de lá. Você é mineiro. Sotaque não entregou? Não, claro que sim, né? Achei que eu tava disfarçando. Achei que eu tava disfarçando esse trem aqui. Enfim, e aí eu fiz nessa pegada. E aí eu consegui recuperar o meu investimento e tinha uma grana bem pouca. Eu falei assim, olha, eu não sabia fazer isso. E tá dando certo? Então, vou tentar amadurecer a ideia. Okay. Agora você já estava sabendo mais do que antes, pelo menos. Você já, né? Já sabia mais do que antes. Nesse meio tempo, no outro ano, eu mudei para São Paulo. E continuei escrevendo. Você veio fazer o quê em São Paulo? Eu vim ganhar dinheiro. Não vou mentir. É isso que as pessoas vêm fazer em São Paulo. Ué. Não tenho conseguido ainda, mas a meta tô na é tentativa. essa. A meta é essa. Eu nasci aqui só para isso também. Um dia eu vou conseguir. Beleza, então eu tinha uma frustração nessa época, porque eu continuei escrevendo, só que eu não tinha mais o blog. E eu não sabia como que eu ia tocar isso. Eu falei assim, não, eu vou criar um blog só meu, vou continuar com o blog, enfim. E aí eu tinha alguns textos e tinha essa ideia. Eu falei assim, não, então eu vou pensar em outro livro. Só que aí vi aquela preguicinha. Não, quero saber do lançamento do primeiro. Você tá pulando? A gente lançou o primeiro livro? Então, lancei o primeiro. Me conta de lançar o primeiro. Como assim você já pula pro segundo? Não, mas o primeiro, eu lancei ele. Várzea. O lançamento foi na faculdade. Então, ótimo. Eu não pedi autorização. Eu fiz. Simplesmente lançou, ele sentou lá na hora do recreio. Sentou no intervalo. Sim. Colocou sua mesa. A faculdade que eu estudava, ela era muito propícia para isso. Você fazia faculdade do quê? Engenharia Civil. Ali, ó. Na pauta. Tá na pauta do Engenheiro Civil o livro. E é um romance ou a crônica. Esse eram poemas e alguns contos. Tá. Então, o que eu pensei? Se eu for pedir na faculdade, eles não vão liberar. E aí, como é que funcionava? A faculdade que eu estudei, ela era um hexágono. E o pátio ficava no centro. Então, a gente estava ali, todo mundo via. A nossa mesa já tumultuava jogando truco. Eu falei assim, agora em vez de gritar truco, eu vou gritar livro. Muito bem, agora temos o quê? Uma escritora aqui. E, ó, engenheiro civil que lê poesia vira arquiteto. Sensibilidade, gente. Porque o engenheiro civil... Você se formou em engenharia civil? E é uma coisa super matemática, né? Sim. É totalmente diferente. É muito extremo, né? exatamente. Por isso que eu falei. Dá uma bugada. Eu gosto dessa reação. Porque é muito engenheiro extremo. Civil escreve, não. O que é que vocês fazem no recreio? O que aconteceu? Truco! Truco, já era truco. Truco! Era truco, as caixinhas verdes. Enfim. Uma cachaçinha aqui, um tapa na pantera aqui, né? Enfim. Então, e foi assim que nasceu essa ideia do primeiro livro. Só que assim, depois de tantos nãos e de tantos fácil que eu descobri que não era fácil, aí eu fiquei com certo medo de falar assim, agora eu vou partir para outro projeto. Mas quantos livros você imprimiu? Na época foram 500. Eu segui a lógica da editora e falei assim, vai passei a editora, vai. E foi tudo? Você tá dormindo na cama do primeiro livro? Não, foram todos. Mentira! O primeiro livro na terceira edição. É fácil, gente, tá vendo? Não, mas aí que tá, tem uma linhazinha do tempo aí, tem uma historinha pra contar, não foi rápido assim. Você obrigou as pessoas? Não. Mais ou menos. Família sim, né? A família tem, a família... É aquela coisa, né, tia? Não vem mais aqui também, entendeu? entendeu? Esse café ruim seu, eu nunca falei nada. Agora, na hora de ler meu livro... Aí não. Então, beleza. Aí, agora, voltando. Então, quando eu vim pra São Paulo, eu tinha essa ideia que tinha dado certo, mas ainda não tinha gerado lucro. Aquela ansiedade que a gente tem, como se o primeiro livro fosse resolver os problemas. Tô ali, ó, pau a pau com o Paulo Coelho já. E aí eu tinha esse pensamento, o que eu vou fazer agora com essa questão da literatura? Uhum. Eu vou criar um blog, eu vou montar o que eu vou fazer?
Porque a sua produção artística, ela continuava. Sim, só que aí vamos falar que ela agora ficava só nos bastidores. Eu escrevia, tinha meus textos e não passava disso. E trabalhando com engenharia. E trabalhando com engenharia. Pra dar um equilíbrio, né? Aí, então, fiquei nessa 2019, 2020, aí veio a pandemia, eu vim trabalhar home office e eu não tinha trabalho, então eu ficava em casa ocioso. Então eu escrevi pra caramba. 5 livros já. Eu fui... Você acredita que eu escrevi? Esse aqui começou, que é o último que eu lancei, e tem um que é uma ideia ainda que tá guardada. Que ideia a gente tem muito, execução que a gente vai organizando. Mas aqui também o livro pede a hora, não tem uma onda assim pra você de chegar a hora do livro? A ideia é ficar aqui até uma hora que ela começa a te atrapalhar, pode ser anos depois, atrapalhar no sentido de... Não, agora eu tenho que ir. Agora eu tenho que dar um jeito. Exatamente. E aí, quando eu ficava esse tempo, entre aspas, ocioso em casa, eu vi que falei assim, não, o livro tá aqui. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha as ideias dos textos, eu falei assim, não, se eu pegar esse texto, colocar aqui, esse acolá e organizar ele, eles contam uma ideia, porque eram contos, ainda não eram uma história inteira. Eram contos, mas eu falei assim, esses contos, nem foi proposital, mas eles conversam muito entre si. Algumas temáticas, algumas coisas dos personagens, eles conversam muito entre si. Beleza. E aí eu falei assim, não, agora eu vou publicar esse livro. Só que aí agora, quando eu falei assim, não, vou publicar o livro. E o nome me veio. E eu falei assim, esse nome é perfeito. O nome é 20 minutos da hora marcada. Eu achava que o livro tinha tudo a ver com a ideia que eu queria propor. Então, beleza. Eu falei assim, não, cara, esse livro, só que esse eu vou fazer diferente. Porque eu já sei o tanto que eu sofri, eu vou primeiro trabalhar esse lado. Nossa, mas 20 minutos da hora marcada é coisa de gente ansiosa. Não? Mas eu sou ansioso. É que eu finjo bem. Nome de livro de gente ansiosa. Já me gatilhou aqui, O primeiro é do outro lado da rua, a vida acontece. Caramba. Esse é com os textos do blog. Isso. É bom, isso é bom de nome. Isso é bom de nome de livro. Do outro lado da rua, a vida acontece. Gostei. É muito bom. Quando... Se eu não tivesse publicado, eu ia roubar esse nome agora. Mas dá pra fazer uma música. A música tá liberada. E ok, então o que eu fiz? Eu peguei os livros que eu tinha, que não eram meus, e eu começava a pegar o final do livro ali. Em qual papel que era impresso? Qual a gramatura? Aquela fichinha técnica que tem em final de livro. Exatamente. Né? Pegava bastante. Geralmente é no final, mas aí depende. Aqui tem, composto. Aqui tem umas sobre papel pólen, bold, 70 gramas, pela gráfica X. Geralmente tem. E tem no começo também, né? É uma ficha técnica do livro, né? No começo a ficha catalográfica. Que o primeiro livro não tinha. Mandou 100. Eu não sabia nem que precisava ter. Mas não precisa, né? É o primeiro. não precisa. Não pode vender em livraria. Agora pode, tá? Agora tem. Tá. Na terceira edição também, se não tiver... Já batizou o livro, já fez primeira comunhão, já tá... Não, agora se não tiver, tem que apanhar de gato morto, né? Aí não dá mais. Então, beleza. Aí, o que eu fiz com esse livro? Eu comecei... E aí, o que eu queria descobrir? Eu pensei assim, se eu tenho uma editora grande, vou pensar grande, né? Claro. Eu não tenho impressora para imprimir livro. Eu terceirizo esse trabalho para alguém. Então eu vou nesse cara. Vai passar de novo a editora. Que eu vi que o meu modelo ele não funciona para editora. Porque qual que é a minha ideia? Eu escrevo porque eu gosto. Mas também tem que ser uma parada que ela seja rentável. Sim, ou minimamente que ela se banque. Exato. Eu não queria custear o hobby, entendeu? No mínimo, mas eu pensei assim, se o primeiro... Nossa, joga isso na minha cara. Olha, ele chegou na minha cara e disse, não quero custear o hobby. Agora eu preciso de uma terapia. Mas é que às vezes a gente fica meio refém, né? Eu me defendendo aqui do problema dele, entendeu? É assim que acontece a vida, gente. Mas esse lugar, ele é muito importante. E você teve essa maturidade muito rápido. Coisa de engenheiro, né? Aí sim. De racionalizar essa parada artística na tua vida. Tá, é um hobby? Beleza, mas ele tem que se bancar. Até porque, abrindo um parêntese, também de não fechar, mas eu vou fechar isso. Que é o seguinte, a minha ideia... A médio e longo prazo eu quero pivotar, eu quero pegar o diploma de engenharia, se minha mãe ouvir ela infarta e pendurar, e eu quero viver de literatura. Nossa, imagina, faz a capa do livro com o diploma de engenheiro. Então, por isso que já tem um pouco desse pensamento, porque tem essa ideia
por trás. Ok. É que é uma chave que às vezes demora, mesmo quem tem essa coisa do artista que não vai fazer uma engenharia da vida, que não vai. Você vive do quê? Da arte, sabe? A galera que tá ali para viver de arte, às vezes demora para cair essa ficha. E eu acho super importante para quem tá chegando no mercado agora, ou para quem tá tentando mudar ali a chavinha, já ter essa consciência. Ah, é um hobby, mas eu quero viver disso? Tá, como? Porque tem muita gente que investe tudo que tem numa aventura. E aquilo, às vezes, não passa de uma aventura, porque a pessoa também não se organiza, né? Eu com o primeiro livro. É uma aventura boa, vai. Você vendeu tudo. Sim, vendi tudo. Então, eu comecei a ir nessas gráficas e pedi pra rodar o livro. E todo mundo falava a mesma coisa. Tá, não, fechou. Cadê o book proposal do seu livro? O book o quê? Oi? Book? Eu não sabia nem o que era isso. Queria eu apresentar o meu livro, uma sinopse rápida e tá. Ter pelo menos não precisava ter uma capa pronta, mas ter algo esboçado. Ter um projeto. Não só um emaranhado de texto, vamos falar assim. Porque isso aí faz sentido na minha cabeça. O que eu via muito claro desse livro, eu ainda não conseguia passar. Mas eu pensei, cara, tá muito melhor do que o segundo, do que o primeiro. Então, eu só preciso vender o peixe. Aí eu peguei Agora é fácil. Aí eu peguei e o que eu via? Quem me dava o não logo de cara, eu já descartava. Agora, teve um cara que o papo rendeu. A gente conversando no telefone e o papo rendeu. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu não sei o que é esse book proposal, mas eu tenho um negócio aqui no computador. Eu dou uma passada aí e a gente conversa. E foi levar. Porque, não, pessoalmente é diferente. Claro. Aí deu pesquisado o que era. Aquele Google básico. Não, o Richard Branson ele falava isso. Se alguém te der uma oportunidade para alguma coisa que você não sabe fazer, diga que sabe, vai lá e aprende. História da minha vida. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Falei que sabia fazer isso e tô fazendo. É assim que funciona. Então, eu fui nessa. E eu peguei e conversei com o cara. O cara falou assim, tá, mas você não vai conseguir imprimir 5 mil, 10 mil livros. Falei, não vou. Mas eu consigo ser sempre recorrente. E eu não tenho pressa. Então, você vai escalonar a sua produção, você vai colocar quem te dá volume. Você me joga no fim. Então, se sua média de impressão é 20 dias, e você fala assim, não, mas pra você eu vou te pedir 60. Pra mim tá tudo bem. A gente tá jogando o jogo certo. Eu sou pequeno, eu não sou priorizado. E tá tudo bem. Ah, cara, então tá bom. Mas assim, ao final de dia, sabe aquela sexta-feira que ninguém trabalha? Vai lá, roda meu livro. 500 livros, imprime rápido. Rapidinho ali, tá pronto. E aí ele topou. E eu pensando comigo, esse tempo maior é o tempo que eu preciso pra vender o livro para as pessoas. De já fazer uma pré-venda ali do livro. Exatamente, de fazer a pré-venda. Então, aí eu estimei todos os custos. Aí isso eu absorvi do meu bolso. É o profissional que eu paguei para fazer a capa e a revisão. Porque eu pensei assim, agora não vai ter volta. O cara já topou, você foi lá... O cara topou. Eu já tenho o texto, então agora eu vou pegar isso aqui e vou transformar em um livro. Aí eu mandei imprimir a capa. E o capista, como que funciona esse processo para você? Porque a capa também comunica alguma coisa. A capa comunica muito. E aí, então, quem que você foi buscar? A ideia é o seguinte. A mesma moça que fez a primeira capa, que eu falei assim, ó, agora eu consigo te pagar. Ela cobrou 8 mil reais. Mas aí ela fez a capa, você brifou, ela pegou e leu o livro. Ela falou assim, dá uma resumida boa aí pra mim. Só leitora beta. Aí eu dei uma resumida e expliquei pra ela algumas coisas que eu queria. Aí beleza, ela mandou a capa pra mim. Eu não gostei. Normal. Não gostou, cliente. Sempre quem tá do lado de lá é o chato da história. Sim. Mas é que tinha uns relógios e tal, um negócio. Eu falei assim, não parece que eu tô na sala dos relógios. Não é, não é ideia. Não é essa a pegada. Ela, então eu vou fazer uma coisa diferente, só com cores. Aí ela fez, eu bati o olho na capa e falei, é isso. No mesmo dia eu mandei fazer tipo uma capa por cima e imprimir. Peguei um livro que eu tinha que não era o meu e coloquei essa capa. Pronto, eu tinha um livro para poder fazer vídeo, para fazer divulgação. Perfeito. Você fez um fake. Sim. Mas eu avisava que eu tava vendendo. Um boneco ali do livro. Isso. E era uma pré-venda. Tava na pré-venda, eu já pedia um prazo X, que eu não vou lembrar agora, mas enfim, é o prazo que a gráfica tinha me passado, que era alto, enfim. E nesse meio tempo, eu precisava vender 50 livros. Eu vendi 50 livros, zerei a conta. Que maravilha. Aí eu vendi 120.
Só que desses 120, nem todos eram o segundo. Alguns eram, eu quero o primeiro. Que eu não tinha. Já alavancou a venda do primeiro ali. Eu vendi a segunda edição na planta. Eu não tinha. eu não tinha nenhum. Pra não falar que eu não tinha nenhum, eu tenho um que tá guardado comigo, que ele é horrível, eu não mostro pra ninguém. É só pra eu lembrar o tanto que o processo evoluiu. Que era muito feio. Enfim. Da primeira impressão. Da primeira impressão. E aí eu peguei e falei assim, não, agora vambora. Se der uma diferença de custo, eu absorvendo o processo. E aí quando eu fui no cara lá, que eu tinha combinado com ele, os 500 exemplares, eu falei, mas agora não são 500. Ele, não, são 1000. É 500 do primeiro e 500 do segundo. Eu falei assim, não, vamos ser cara de pau, Tiquinho. Nossa. Vamos ser cara de pau, Tiquinho. Por quê? Porque eu sabia que essa quantidade ia começar a me atrapalhar em casa. Então é o incômodo que eu precisava. Entendi. Pra vender. Entendi. E aí, eu estava com o segundo livro, que é o 20 Minutos, na segunda tiragem, na primeira tiragem, e do outro lado da Rua Vida Acontece na segunda tiragem. Que maravilhoso. E daí, eu não parei mais. Quantos livros até agora? 5. E aquele cara é seu parceiro ainda, o cara da gráfica? Você tá fazendo tudo sozinho ou você tomou juízo? Então, aquele cara, ele não é mais o meu parceiro, porque eu arrumei outro... Questão... Trocou, entendeu, gente? Business. Business. Teve algumas questões estéticas que não me agradam muito, aquilo que eu te falei, que a gente agora ficando mais crítico. Então eu achei que eu senti um profissionalismo maior, aí sim. Que é o que eu falei, eu enxergo hoje essa questão como uma questão profissional. Sim. Então hoje eu sou bem mais crítico. Não, e aí você tá contratando um serviço também, né? Você sabe que vai funcionar, então o mínimo que você precisa é de uma qualidade, né? Que você goste. Assim. E a questão é o seguinte, ele imprime de tudo, só que o livro, ele é diferente. Quando o leitor, quando ele pega o seu livro, para ele começar a ler, tem todo um ritual de cheirar o livro, de olhar. Então, assim, até isso eu tive que aprender. Eu sei que a pessoa, quando ela pega um livro, ela vai olhar primeiro. Ela vai olhar para a capa, depois ela vai virar aqui, depois ela vai olhar para a orelha aqui. A última coisa que ela vai pegar é essa daqui. A da frente. Aqui eu posso escrever uma receita de bolo de cenoura. Que a galera vai ver por último. Então, assim, eu já sei esses detalhes. Então, uma margem bem feita são os detalhes, que a gente vai aprendendo essa questão também, que faz toda a diferença. Então, é nesse ponto que eu passei a ficar mais crítico. Eu ganhei um livro outro dia e eu achei maravilhoso porque veio um sprayzinho, tipo um aromatizador, um cheirinho que tem cheiro de papel. É um cheirinho de livro. Junto com o livro? Veio junto com o livro. Tá no carro. Ah, eu tô sem o carro hoje. Mas depois eu te mando. É muito legal, assim, sabe? Porque justamente o que você falou. A experiência com livro aqui, você pode ver, a gente tem bastante livro aqui na produtora, em casa tem um quarto só com livro, né? Que a gente tem, tanto eu quanto o Rafa, a gente tem uma questão com livro. Mas a coisa de pegar o livro, de cheirar o livro, essa experiência tátil, a gente tem o Kindle. Não consigo ler no Kindle. Você consegue ler no Kindle? Consigo. Você se adaptou bem, assim? Adaptei. Mas assim, nossa, é que um pra mim não anula o outro. Não anula. Mas a experiência mesmo da leitura, pra mim o Kindle é diferente. Claro, você vai pra uma viagem, não sei, alguma coisa, o Kindle é muito prático, enfim. Mas o livro ainda, pra mim, ele tem a coisa do tato, até sabe? porque tem livros que praticamente não dá pra você ler ele, o livro físico. It. Tá. Ele é muito espesso. Tá. É aquele que você fala assim, essa história é muito boa, eu quero ter esse livro aqui na minha estante. Mas é muito mais confortável você ler ele no Kindle. Sim. Porque além dele ser pesado, é a leitura que ela te prende muito. Então você vai ficar lendo ali por muito tempo. Por horas. Então... Vai pegar uma tendinite ali, vai... Isso é muito papo de velho. Falar que o livro tá pesado é muito papo de velho. Não, meu Deus! Mas eu entendo. Eu super entendo o que você tá falando, né? Ainda mais dependendo da posição que você tá lendo, né? Exatamente. Mas assim, pegar um livro, dar aquela rabiscada boa no livro... Sim. Entendeu? Então, assim, eu faço isso até em romance, no estilo Você do meu. rabisca livro? Rabisco. Eu tava contando pra uma escritora que veio aqui, depois isso virou um assunto nosso, né? Minha mãe faleceu em 2000, no ano de 2000. E minha mãe tinha o hábito de rabiscar livro. E assim, hoje eu converso com a minha mãe, em alguma instância, através dos rabiscos dos livros dela. Que eu ainda tenho os livros, e aí eu fico olhando aquilo que ela rabiscou.
por quê, e não sei o quê. E quando eu vejo os meus rabiscos e volto num livro que eu li há 10 anos, eu falo, gente, por que eu grifei isso? Quem eu era? É muito uma digital nossa naquele livro, né? Por que aquilo me chamou tanta atenção na época? Tem coisas que não fazem mais sentido nenhum. Não é mais aquela Tainã, mas tem coisas que eu falo, tá precisando esse tapa aqui, ó. Que tá aqui. É a Tainã do passado me dando um tapa na Tainã do presente. Olha, eu esqueci disso aqui. Como que eu esqueci? Como que eu esqueci disso? Tá lá, Tainã do passado pra voltar na viagem do tempo e dar um tapa ali através de um livro, né? É muito louco isso, né? Esse lugar que a leitura te transporta, não só pela história, mas a tua própria relação, né? Com o livro e com as palavras, né? Seu rabiscador de livros. E olha que eu já fui contra. Não, é uma heresia rabiscar livro. A mãozinha começou a tremer. Só aqui. Só aqui. Não, nossa, eu tenho livro que parece uma camisa dos ursinhos carinhosos. Marca páginas de tudo quanto é cor e tal. Eu crio uma legendinha. Ah, isso é por isso, é por aquilo. Enfim. Mas você não corrige livro, não. Ah, isso aqui a editora deixou passar. Não. Manda pro autor. Mostrei errado aqui. Mas você sabe que você bateu num dilema bom? Porque eu tô lendo um livro de uma amiga minha que ela também é escritora. Ok, a gente tá trocando figurinha sobre escrita e tá, beleza. E aí eu vi alguns errinhos e eu me deparei com esse dilema. Eu falo ou não falo? Porque eu, como escritor, eu gostaria que alguém falasse. Claro. Cara, você marcou uma bobeira aqui na revisão. Porque não é autor que faz a revisão, né? Tem alguém que faz a revisão. Não é. Então, assim, acho que é importante, porque também é um serviço que... Mas é porque tem gente que se sente muito ofendida com a obra. Entendeu? Eu falo isso porque... Ah, e aí, gente, o que vocês fariam? Cara, eu sei muito disso, que assim, hoje eu tenho editora. Ah, moleque! Eu cansei de... Então, assim, quando você faz uma leitura crítica, então eu vou chegar na sua história e vou te falar assim, ó, eu acho que esse personagem aqui tá meio avulso, ou esse aqui você tinha que explorar mais. Cabe a você acatar ou não. Sim. Ok, e eu vejo que isso ofende muito as pessoas. O cara quer a leitura crítica, que ele quer que a obra tá dele é sagrado pra ele, né? E eu entendo pelo seguinte, se é o meu livro, eu não faço leitura crítica. Não faz nem sentido. Tem que ser outra pessoa. Então, quando eu fiz a leitura crítica, teve 2 pontos que eu discordei. Um era, foi exatamente isso. Falou assim, esse personagem aqui, você explorou ele muito pouco. E pra mim não fazia sentido explorar. Ele tinha só... pegando um exemplo aqui, tô eu e você conversando na mesa de bar e chega o garçom e serve a gente. Eu não vejo muito sentido eu explorar da vida dele. A não ser que eu quisesse colocar uma trama paralela, mas se não for o caso, não faz sentido. Sim. Então, eu entendia aquele personagem como esse ponto. E a pessoa que fez a crítica... E isso eu mantive. E nesse livro, eu descrevo algumas cenas de sexo de forma bem aberta. Que eu já publiquei um livro erótico, então, pra mim, isso é tranquilo. E a pessoa falou assim, eu acho que você devia dar uma brandada e tal. E eu pensei assim, cara... Eu construí essa é a opinião pessoal, eu construí uma base de leitores dentro dessa linha do que eu escrevo. Eu lancei um livro erótico que foi muito bem recebido. Então, acho que não faz muito sentido eu modificar isso agora. Talvez te choque, ok. Mas se chocou é porque também alguma coisa alcançou ali, né? E aí eu ouvi um comparativo que fala assim, é por isso que eu tenho que continuar. Falando assim, ó, eu gostei muito daquele livro, 50 Tons de Cinza, e é totalmente diferente. Eu pensei, então beleza, porque eu não gostei, então tem que ser diferente mesmo. É isso mesmo. Então é isso. E o que eu tô querendo dizer com isso? São obras diferentes, não é crítica a A e nem a B. Então eu entendo essa questão que nem sempre numa leitura crítica você vai acatar. Só que eu vejo que tem um pouco desse preciosismo. E quando eu recebi essas críticas também, eu tive que parar e falar assim, não, peraí. Mas tem coisas... uma crítica, ela é... objetiva, tô falando com relação... Uma crítica, ela pode ser objetiva na construção de uma estrutura, de uma estética de um livro. Com relação a personagens e construção do personagem, dá para ser objetivo com isso? Quero dizer, o crítico tem a subjetividade dele também. Quando ele tá lendo ali, ele também põe mais do que... as técnicas e tal, de construção de personagem, também tem uma subjetividade ali, não tem? Tem.
Então, eu acho que assim... Aí você manda o crítico escrever um livro dele. Você quer assim? Escreve o seu, não mexe no meu. Você sabe como a gente define isso? Quando você pega um texto, você lê, você fala assim, isso é fulano de tal. Você pega aquele texto Saramago, rebuscadinho, você fala, isso aqui é Saramago. Se você tentar escrever, vai ser uma bosta. Sim. Porque é Saramago. Então assim, você lê o texto e fala assim, isso é fulano de tal. Isso aqui... eu que já li várias coisas da Clarice. Se você pegar um texto que eu não li, a grande chance de eu falar assim, isso aqui é Clarice. Porque é muito peculiar. Sim, então, assim, isso que, não é isso que eu tenho, é isso que eu quero trazer pra mim, entende? Ter sua digital ali em cada... Exatamente. Eu entendo que a minha ideia não é abrir o leque de leitores, é o contrário, é fechar. É alguém que lê o tipo de coisa que eu escrevo. Porque literatura é muito aberto. Total. Então, cada um tem seu gosto. Eu quero atingir o público que conversa comigo, que é aquela ideia que eu falei do livro. Ele tem que trazer um movimento. Senão, só pra falar assim, não, eu vou escrever o que hoje vende muito porque aí eu vou ganhar dinheiro. Não, a parada não é essa. Eu quero rentabilizar. E ainda tem muita gente que coleciona autores, né? E eu acho isso demais, assim. Eu entrevistei várias meninas aqui da literatura, escritoras, que têm clubes de leitura e colecionam autores. Tudo que a autora ou o autor vão lançar, aí tem o grupo que lê o livro e tal, e que, assim, viraram mais do que fã das histórias, já são fãs do tipo de escrita daquela pessoa, né? Então, independentemente do que você vai lançar, a pessoa já tá ali com você pra embarcar no que você trouxer, né? Então, isso é do caralho. Mas pra você chegar nesse ponto, aí você tem que ter essa identidade impressa. Porque esse fã-clube, vamos chamar assim, do autor A ou do autor B, se ele destoar disso aí, perdeu a mão. Entendeu? Então, é essa questão. Então, foi por esses pontos que eu não arredei o pé e falei assim, não, é isso. Mas nesse ponto eu fiquei pensando, até onde eu tô encantado demais com a história e não tô vendo o ponto. Tem várias coisas que eu modifiquei, enfim, ordem. Não, coloca esse capítulo aqui primeiro, enfim. Isso é uma coisa mais técnica. Inverter capítulo e tal. Até entendo que é uma coisa mais objetiva, assim, pra dinâmica do objetivo livro. E não é também que a gente tá falando assim, isso aqui vai dar mais fluidez. Tem uma questão de opinião, mas aí eu entendo a questão de respeitar o profissional. Alguém que trabalha com essa questão tem mais esse feeling, entendeu? Até porque o que é muito perigoso? Eu tô com a história muito, muito preso aqui dentro. Então, eu posso ler em qualquer ordem que eu vou entender. Sim. Mas a pessoa... E um terceiro, não. né? E olha que nisso, hoje para escrever um livro, eu faço um mapa mental dos personagens, quem conhece quem é a personalidade de cada um. Como que os personagens chegam pra você, assim? Você dorme e fala, oi, Andréia, sei lá, sabe assim? Bom dia, Andréia. Ela vem meio que psicografada, ou você conhece pessoas que falam, essa característica aqui caberia numa personagem. Como a minha escrita, ela é igual um Chevette 77 que meu tio tinha. Ela vai pegando no tranco. Sabe aquele, eu preciso daquele empurrão. Então assim, esse livro ele nasceu de uma história que é minha, e nasceu o livro. Só que o livro não tem nada a ver com a minha história, mas eu precisei desse start para eu começar a escrever. Uma sofrência? Não, nossa, um dilema. Um dilema. Eu vou chamar tudo de sofrência na minha vida de dilema. Agora estou vivendo grandes dilemas. Eu não estou triste. Estou com dilemas. Um dilema. Então, aí, daí nasceu. Só que é totalmente diferente. Que algumas pessoas me questionam tanto disso, ou das crônicas que eu escrevo, que igual... Eu vou abrir as parênteses da crônica. A crônica, ela é algo muito pessoal. Quando eu escrevo uma crônica, é a visão que eu tive daquela história. E só eu posso ter. Sim. Pode ser uma história que nós dois vivemos. Não interessa. Só eu tive aquela visão. Se a gente for fazer a história... Igual você falou do crítico. Você que escreva a sua. Sim. Porque essa visão é minha. Então, as pessoas me questionam muito. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu falei assim, mas é aí que tá a questão. Não tem um compromisso com a verdade. Maravilhoso, não é um documentário. Conheço um monte de gente assim também, que não tem compromisso com a verdade, que não tá nem na arte, inclusive, tô brincando. Na literatura não tem esse compromisso com a verdade. É a licença poética. Exatamente. Né? Minha vida é a licença poética. Maravilhoso. Então, assim, não tem esse compromisso. É a forma com que eu vi a história. Até porque tem muita história que, se você for contar ela do jeitinho que aconteceu, não faz o menor sentido. Igual, eu tenho uma crônica que eu escrevi que chama Sulavanco. Aí eu falo o seguinte, que quando a gente era criança, a gente fez uma viagem de carro, aí beleza. Aí do nada um carro, e essa história realmente aconteceu, do nada um carro fechou meu pai tacou o pé no freio.
Aí todo mundo teve aquele solavanco, que meu pai não. Eu falei assim, mas por que você não? Ele falou assim, não, porque eu tô dirigindo, eu já vi que eu ia ter que frear, então eu já esperava esse movimento. Pronto. Não tem graça nenhuma essa história, mas por que eu falo isso? Que eu falo o seguinte, que quando você tem um relacionamento que te cai a ficha que aquele relacionamento não funciona mais. Por mais que os dois já saibam, sempre quem toma a decisão de terminar, ele já se preparou antes, que Tá você já refletiu. ali. E quem recebe, não. Aí eu faço essa comparação. Aí faz sentido. Mas só aquela história, não. Foi seu dilema esse, solavanco? Até que esse não. Esse não. Mas, então, assim, essa questão. Se eu fosse contar a história, não tinha a menor graça. Sim. É que você fez ali um paralelo com uma outra história, né? A partir da história da freada do teu pai. Sim. Você adaptou ali para uma história tua. E ela fica muito mais recheada. Não, mas eu acho que a literatura ela tem um pouco esse papel. Tem momentos que a vida ela é muito sem graça. Sim. E eu não vou conseguir mudar isso. Sim. No papel eu consigo. Papel, deixa eu pegar na mão o seu livro, claro. por favor? Esse é seu, inclusive. Depois vai autografar aqui pra mim, gente. Então, vamos aos nomes dos livros. Certo. A Vida Acontece do Outro Lado da Rua. Do Outro Lado da Rua, a Vida Acontece. Do Outro Lado da Rua, a Vida Acontece. 20 minutos da hora marcada. Quando Amor e Paixão se encontram, que é o erótico. Faz muito sentido. Quero saber da construção desse livro aí. O quarto. O quarto é Eu Nunca Disse Que Te Amava. Meu Deus, gente, grandes dilemas românticos aqui nessa mesa hoje. E esse é o quinto, é isso? Esse é o quinto. Não era pra gente se apaixonar. Não era amor, era cilada, como diria. Me conta, quando você entrou na literatura erótica? Porque lá, textos de blog, já tinha essa pegada? Mais erótica? Não tinha. E o segundo livro? O segundo livro tinha alguma... Tinha uma cena de sexo ali. Tinha algumas cenas. E aí foi quando eu fiquei com essa dúvida. Eu falei assim, até onde eu posso explorar? Porque qual que é a ideia... E eu ouvi isso em um curso de escrita que eu fiz, que é repetindo uma frase do Stephen King. Que ele fala, não fale, mostre. Sim. Então assim, eu tenho que escrever a história e eu tenho que fazer você imaginar a cena. O que você vai imaginar, certeza, não é igual ao que eu pensei. Não Porque se eu escrever uma crônica aqui agora, quando eu ia na casa da minha avó, eu faço você pensar na sua avó. Então pronto, a imagem já é diferente. Sim, porque a gente... Nossa avó não é a mesma. A gente vê o mundo a partir dos nossos olhos, né? Da nossa percepção de mundo, das nossas vivências, das nossas bagagens. Então, você pode estar escrevendo uma crônica sobre amor de mãe e uma pessoa entender que aquilo é sobre um amor romântico. Tudo depende da forma que você recebe aquilo, né? Exatamente. Então, mas assim, eu tenho que conseguir construir essa imagem. Então eu fiquei com isso muito tempo até onde eu explorar. E aí eu entendi. Contexto. Eu acredito tanto em contexto que eu rabisquei no pulso. Contexto. Naquele contexto, faz sentido eu explorar essa cena? Ela corrobora para a história? Se sim, vamos embora. E contexto, assim, tem um trocadilho muito bom que é contexto, né? Sim. A tua imagem criada na escrita. Exatamente. Contextos. Excelente. Muito bom, gostei. Vou tatuar contexto aquelas, né? Essa frase, é maravilhosa. Sua frase é ótima. Vou te chamar para fazer o prefácio do próximo livro. Meu Deus, não! Eu aceito, finge que eu sei o que eu tô fazendo, né? Que uma dica de hoje finge que você sabe o que você tá fazendo e vai. Então, aí eu fiquei com essa questão. Só que eu vi que tinha textos que não fazia sentido isso. Que eu tirar para tentar ser mais água com açúcar, eu matava a ideia que eu queria. Então eu comecei a separar na caixinha. Não, esse aqui é erótico, esse aqui não é. E ok. E quando eu tinha bastante desses textos, eu decidi. Eu publico esse livro ou publico um romance que eu estava escrevendo, mas não tinha finalizado. Que era esse aqui. Aí eu fiz uma enquete. É óbvio, né? O erótico ganhou 100%. Não, parecia o Real Madrid jogando com 15 de novembro. Ela foi de lavada. E aí eu publiquei o livro. O que foi bom por causa que esse aqui já é uma história só. Então eu queria elaborar ele mais. Eu falei, não, excelente. Vou trabalhar o erótico e eu tenho mais tempo para construir esse outro. Ok. E assim eu fiz. Então, aí foi quando eu cheguei na questão do contexto, foi a mesma que eu fiz a tatuagem e eu decidi, não,
é a minha linha editorial, é o meu selo. Então, se eu achar que tem que falar, eu vou falar. E se você achar que não tem que ler, você não vai ler. E tá tudo bem. E acabou. Mas assim, a literatura dita erótica, né? Essa literatura mais picante, às vezes que nem se enquadra no erótico, eu lembro que minha mãe, as amigas na década de 80, lia Sabrina, Júlia, umas revistinhas que vendia na banca, que era hot e tal. E que ficava escondida ali em casa, que não tava no armário ali com os livros, né? Mas eu lembro quando saiu 50 Tons de Cinza, a quantidade de gente, até por curiosidade, que voltou a ler. Voltou a se reencontrar com o hábito da leitura. E eu achei isso maravilhoso, né? Quando saem esses livros aí de grande repercussão, eu acho maravilhoso. Maravilhoso porque você traz um monte de gente de volta para a leitura, Sim. seja como for, públicos diversos, desde a senhorinha que tá ali no metrô, tem uma foto de uma senhorinha, uma carinha assim de Evangê, sabe? Com um livrinho na mão, dos 50 Tons de Cinza, lendo ali atenta. Falei, gente, que maravilhoso o que uma obra, né? No caso foi super massificado e tal, mas o que pode fazer, né? Porque aí abre espaço para um monte de autor, de autora, né? E até pra gente, que é igual, vou pegar a mesma história sua, se você é uma senhorinha, tá lendo ali. Aí você fala assim, nossa, olha como é que eu sou um bosta. Eu achei que a senhorinha não pode ler erótico. Eu criei esse conceito, que ela não criou, porque ela tá lá lendo. Ela tá lá lendo de boa. E ela tá cagando, porque ela tá lendo. E ela tá no metrô. Exatamente, tá no metrô, é maravilhoso. Toda assim, evangezinha, sabe? Assim, com o livrinho aqui, ó, atenta, com a sacolinha aqui no braço. Falei, gente, maravilhoso. Maravilhoso, então, né? E isso pra mim é só incentivo, falo assim, faz a sua narrativa. Se for bem feita, você vai chegar no seu público. E aí, mas olha pra você ver, eu tô falando, foi no terceiro livro que eu peguei minha sanfoninha e fui tocar o foda-se. Porque antes disso, não. Às vezes eu tinha muito esse pensamento. Hoje, igual, aí um outro parêntese interessante. Hoje eu escrevo pro Jornal de Jundiaí. Esse tipo de coisa não vai. Sim. Mas tá tudo bem, porque o que eu faço? Quando eu tenho uma ideia, eu escrevo ela, eu não tô preocupado com isso. Eu só escrevo a ideia. Se ela tiver essa pegada assim, aí ela não encaixa com a linha editorial do jornal. E ok. Perfeito. Aí é diferente. Aí eu tenho um patrão, vamos assim dizer. Eu tenho um patrão. Então ela não encaixa na linha editorial. Mas ela encaixa nos meus projetos. O que não encaixar, eu publico aqui e tá tudo bem. Até porque hoje eu tenho um site e aí eu tenho a minha newsletter. Aí o que eu mando toda semana? O que me dá na telha. O que vier pra você. O que me dá na telha. Então, por exemplo, se eu tive uma ideia para escrever alguma coisa e ela cai nessa pegada erótica. Eu falo, ó que maravilha, eu já tenho o texto da newsletter, mas eu não tenho o do jornal. Aí eu preciso escrever outra coisa. E aí são crônicas. O JJ é naquela coluna, né, de quinzenal, semanal? Semanal. E aí você tem uma limitação também de palavras, né? Tenho. Mas assim, eu não importo com isso. Não, eu respeito, mas o que acontece? Eu escrevo, como é que funciona o meu processo de escrita? 1.500 palavras. Como é que funciona o meu processo de escrita? Eu tenho uma ideia, eu escrevo, e falo assim, é isso aqui. É até medo de falar assim, eu não posso esquecer isso, apesar que eu rabisco. Né? É aquela ideia, pronto. A ideia tá aqui, eu costumo falar assim, eu vomitei as palavras. Sim. Se tem erro de português, eu não tô preocupado, eu não preocupo. Aí vem uma segunda leitura, uma terceira leitura, o que acontece? Quando eu chegar e finalizar aquela leitura toda, que eu falo assim, essa ideia tá pronto. Quantos caracteres tem? Porque eu não posso matar a ideia. Claro, se a ideia não couber, então assim, hoje, boa parte do que eu escrevo, ela não vai conseguir entrar no jornal. Ou é pequeno, ou é grande, não bate aquele range, ou é erótico. E tá tudo bem. Sem problema nenhum, entendeu? Assim, até porque hoje eu não posso reclamar que ideia pra escrever não falta. Maravilhoso, então tá ali borbulhando, né? É porque, na verdade, é porque assim, eu sou inquieto. Desde mais novo, então, igual, uma história. Eu tava no banco, aí tinha uma fila pra entrar. Banco. Aí tinha um rapaz e tinha uma moça. E o rapaz, ele tava muito inquieto, tentando olhar pra moça assim e ver ela. E eu não sei o que ele tava pensando, eu perguntei, mas na minha cabeça eu pensei o seguinte, eu acho que ele tá tentando, e a moça era alta, eu acho que ele tá tentando ver o rosto dela pra ver se ela é bonita, alguma coisa assim, se chamar a atenção dele, ele deve ter construído uma imagem, mas será que essa imagem...
Foi o que eu imaginei. Gente, Ok. olha a diferença do poeta, porque eu já ia falar, ele vai assaltar essa mina na hora que ela sair do banco. Tô brincando. Mas aí que tá, ele seria mais discreto. Era muito perceptível. A moça não tava vendo, o que é maravilhoso. Ela mexendo no celular. Ela tava de costas pra ele, Porque- assim? ela tava de costas, ela não tava vendo, eu vendo aquela cena e beleza. Aí, a gente esperando falar com o gerente, sentamos nas e ele continuou olhando pra ela. Aí ela levantou, foi no bebedouro, ele foi atrás, ficou olhando pra ela. Aí eu pensei assim, cara, eu acho que. Aí já tinha visto o rosto. Eu acho que o perfil dela atraiu ele, mas ele não sabe nem como abordar, porque pô, no banco. Pode, a Boleto sua da vida caixa, pode estar em qualquer pô, lugar. Enfim, não, mas aí, não sei. E eu fiquei vendo essa cena. Aí tinha. Isso é maravilhoso. Tinha uma mulher reclamando. Ah, mas essa fila não anda e tal. Eu falei, qual que é esse número? 208, a minha é 204. Eu falei assim, troca comigo. Eu tô acompanhando aqui um filminho que tá rolando aqui. Não, porque Você não tá aproveitando. Isso aqui da história. Isso aqui da crônica. Não, troca comigo. Ela, sério, moça? Sério. Beleza. E aí, beleza. E aí, o que aconteceu? Nada. Ele não tomou coragem, tá? E ela foi, conversou com o gerente. Ainda bem que o dela foi rápido. Ela foi embora, porque eu pude olhar pra ele. Ele não foi atrás, ele não fez nada, ele ficou lá. Ele foi conversar com o gerente, depois eu fui. Enfim, não aconteceu nada. Porque assim, quando ela saiu, ele não saiu. No banco. Mas ele não conhecia ela. Mas na história. Eu deduzo que não. Pronto, você chegou no ponto. No banco não aconteceu nada, mas... Mas na minha crônica, sim. Entendeu? Então eu criei todo um diálogo assim. Aí eu comecei a encarar pros dois, porque eu olhei pro rosto de duas pessoas que eu não conheço e eu tenho que definir a personalidade. Claro, que eu vou... claro. E eu rabiscando. E eu resolvendo o problema com o gerente, te juro, eu escrevendo aqui, tá? Eu rabiscando. Ele, mas o que você anota tanto? Eu falei, não, resolve o seu aí, eu resolvo o meu aqui. Fica na sua aí, ó. Resolve o seu aí, vamos lá. Enfim, e aí disso aí deu uma história. Então assim, por que pra mim não falta inspiração? Porque todo escritor, ele precisa ter uma característica. Ele precisa ser fofoqueiro. E eu nasci em cidade do interior. As duas senhorinhas conversando e a panela de pressão no fundo. Então assim, isso aí, pra mim, é fácil. Teve uma vez que eu tava num café aqui, eu já tinha a ideia do texto pra escrever. Eu tava escrevendo. E aí na mesa do lado, tinha algo que parecia um primeiro encontro. Mas por que você desconfia que era? Porque eu comecei a escutar a conversa. Já falei. Fofoqueiro. Fofoqueiro, mas assumido. Aquela coisa, sempre que quando você for falar, fazer uma fofoca, no final você exalta uma qualidade da pessoa. Sim, aí não é Você fofoca. fala assim, mas fulano de tal é fofoqueiro. Mas é trabalhador, você não pode falar nada. Mas tem fofocas muito edificantes, entendeu? E fofoca é nossa cola social. Fofoca é o que faz o ser humano ficar perto de outro ser humano. Pra fofocar, por que você se reúne em grupo? Essa frase já é o título de uma crônica. A fofoca é a cola social. É isso, gente. E foi o que aconteceu. Eu comecei a escutar aquele encontro e isso virou uma crônica. A que eu já tinha ideia pronta, ficou... Não, fica pra depois. Isso aqui já veio a ideia e tá, não tem muita fofoca ali. Não... É aquela ali, porque também tem muita coisa que eu escrevo que depois que eu fiz todo aquele processo que eu te falo, eu falo, não gostei. Não ficou bom isso. Não gostei. Mas eu não Mas a não ideia apago. tá lá. Eu não apago, eu deixo lá. Aí tá lá minha bacia das almas. Na hora que eu pego, volto lendo ali. Tem um monte de premissa ali. Tem um monte de coisinha começadinha. Já teve 3 coisas ruins que viraram uma crônica boa. Quando eu falo boa é porque eu gostei, né? Uhum. É relativo, assim. Então, beleza. Ideia pra escrever não falta. Disso aí virar um texto. Até porque, assim, é óbvio que nem todo texto ele vai ser aquele texto matador, enfim. Uhum. Mas também não precisa. Não precisa. Às vezes só precisa soltar a fofoca ali em forma de literatura. O que é maravilhoso. Ou juntar várias fofocas também, que é muito edificante. E eu adoro que meus amigos eles ficam putos. Cara, não foi assim que aconteceu. Eu falei, não tem compromisso com a verdade. A fofoca raiz não tem, a fofoca literária vai ter em que mundo? E literatura é pra fazer ficção em cima das fofocas. Sim. É isso, gente. Senão você perde todo o conceito estético da literatura. Não, mas tem crônica que são histórias. Tem história que eu falo assim, não, eu acho que isso aqui, que eu costumo atrair, ou eu atraio pessoas doidas, ou eu atraio situações inusitadas. E quando você não atrai pessoas doidas, quer dizer que você pode ser o doido. Não, eu acho que nesse ponto eu sempre sou. Tá. Não, porque você Só pra gente chegar ali no banco, você trocar a senha pra cuidar da vida dos outros. Maravilhoso, gente. Você se passou muito. Mas é maravilhoso. É maravilhoso.
Fofoca é a base do meu casamento. Eu e meu marido, a gente fofoca. Muito. Mas aí que tá. Aí que tá, vamos lá. Agora a gente chegou num ponto bom. A primeira coisa que precisa existir é a conversa. E que coisa mais prazerosa do que falar mal dos outros? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. A gente faz terapia pra isso, pra falar mal dos outros com o aval de um profissional. Eu descobri isso na época de escola. Quando eu zerei uma prova de geografia, eu tirei 0. E eu fiquei desesperado. Falei, quanto você tirou? Um amigo falou assim, eu tirei 0 também. Nossa, mas aquilo me deu uma paz de espírito, me deu um alívio. Não sou só eu. Não me ferrei sozinho. Mas... E aí eu cheguei em casa e ele falou assim, você tirou 0? Eu falei assim, o Bruninho também tirou. E tirou em matemática também. Era literatura, porque ele nem tinha tirado. Porque assim, não basta fofocar, você tem que exaltar alguma outra coisa, nem sempre uma qualidade. Ela falou assim, nossa, mas ele tá ruim assim? Eu falei assim, nossa, mas já no mudou futsal o foco. ele é maravilhoso, você não pode falar nada. Você muda o foco da conversa, você muda a geografia do papo, entendeu? Exatamente. É essa que é a parada. Então, pra mim, a literatura, ela tá muito nesse sentido. Igual, tem uma crônica que eu tô trabalhando nela, que essa é uma história que realmente aconteceu comigo. E o Ariano Suassuna, ele falava isso, né? Que tudo que é ruim de passar é bom de contar. Sim. Assim, eu não sei aonde que ele queria chegar com esse ponto, porque assim, é bom pros outros. Eu lembro uma vez na minha cidade, eu tava num show e o show lotado. Eu tava sozinho. Beleza, mas esse nem é o ponto. Aí tinha uma moça na minha frente. E aí ela conversando com a amiga dela. Ela conversando e tal, a amiga dela não conseguia achar ela. Ela falou assim, eu tô em cima do T. Essa frase me chamou a atenção, eu olhei pra cima e tinha lá um letreiro, Itaipava. Eu, tô em cima do P então. Mas tá bom. Mas beleza. E a amiga dela não achava. E ela falando e tal, não sei o quê. Aí ela pegou e falou assim, não, eu vou levantar uma latinha de refrigerante, você vai me ver. Eu comecei a segurar o riso. Porque ela era baixinha, eu falei assim, que gota de esperança é essa, cara? Sua amiga não viu o tesão que tá lá em cima. Vai ver uma latinha ela vai de ver a latinha, porque só você tá bebendo Guaraná Antártica, deve ser. Não faz muito sentido. Mas vamos lá. Aí, beleza. E a amiga dela não achava, e eu comecei a sentir o desespero na voz dela. Ela falou assim, eu tô atrás de um altão esquisito. Doeu. Deu aquela vontade de cutucar e falar assim, querida, eu tô ouvindo, tá? Mas o pior de tudo é que a amiga dela achou ela. Então a referência era boa, cara. Puta merda. A referência era... Nossa, a amiga dela acatou a... Não, a amiga dela achou. Então, aí como é que eu vou discutir? Eu falo, não, beleza. Aí o T você não acha. Não, você começa a rever a sua vida. Eu falo assim, cara, aconteceu um negócio aqui que, pô, eu virei ponto de referência. Como altão esquisito. E aí agora você traz isso pra uma crônica... que tem que ter 3.300 caracteres. Aí você consegue brincar mais com a história. Sim. E no final pegou ela e a amiga. E aí já vai pro erótico. O grande surubão do T. Caraca, eu vou mudar o texto chegando em casa. Entendeu? O show aconteceu depois do show. Por que eu não levei pra esse lado? É que eu ainda tô com essa frustração. O autor esquisito, a amiga achou. Já tá ali remoendo ainda, tá feriu seu coração. Tem coisa que a gente não... Mas na literatura você pode se vingar disso, né? Hoje... Porque você primeiro chamou ela de baixinha. Não, mas não. Baixinha cheia de esperança. Não, mas não, vamos lá. Não, isso aí é um relato. Igual, a parte do altão, Tá, tudo bem, você é 1,90 m, já aceitei. A parte do esquisito é que eu tô mais calcado no subjetivo ali, entendeu? De repente você tava muito obcecado olhando, ela percebeu. Porque imagina, você tava lá no banco, você, um altão, dentro de uma agência bancária, fiscalizando duas pessoas que não se conhecem. Imagina uma quarta pessoa olhando você fiscalizando duas pessoas que não se conheciam. E escrevendo outra crônica. Entendeu? É o metaverso ali da crônica do banco. Vamos começar a caçar crônicas em banco, você é autor. Se for você. Porque agora tem que ter alguém observando, você observar. Essa é boa. Mas você sabe que eu fiz um negócio, entre aspas, parecido no livro erótico? Que é o seguinte... Chama voyeur isso. Por isso que eu falei parecido. O que acontece aqui? Eu escrevo o texto e a visão do rapaz. Beleza. É o texto, tá ali, acabou o texto. Lá na frente você tem outro texto. Você olha, não, peraí. Essa história aqui eu conheço. É aquela mesma história
só que na visão da moça. E isso é muito bom. Você faz as duas... Você tá ali com os olhos dos dois, né? Sim. E do voyeur. Então, chegou onde eu queria. Para a construção desse conto, antes deles estarem na casa do rapaz, eles passaram pela rua e tal. Aí tem a visão do mendigo. Maravilhoso. E ele é o voyeur da história. E você vai se vestindo de todos esses personagens, né? Porque todos eles passam... A pele deles passa por você. Pra você escrever, né? Vestir a pele na mão pra escrever a visão dele, a visão dela. E do mendigo. E do mendigo. Que maravilhoso. Você falou que você tem uma editora. Você tá lançando Não Era Pra Gente Se Apaixonar Agora. Esse aí eu ainda lancei sem ter editora. Depois de todos os perrengues de 5 livros, e eu tenho muito amigo escritor, e eu falei assim, não, vocês não vão passar pelo mesmo perrengue que eu passei, não. E agora eu não preciso mais pedir autorização para lançar livro, para criar selo. Então foi daí que nasceu a ideia da minha editora. Olha, fazendo chamada oral com você aqui dos livros, tá tudo aqui, ó. Do outro lado da rua a vida acontece, 20 minutos da hora marcada, tem aqui todos. Quando amor e paixão se encontram, eu nunca disse que te amava. Triste. E finalmente, aqui você tá com bastante produção, né? Você falou que começa ali em 2018, a partir de 2021 você deslanchou aqui, né? Com Sim. a caneta. Caneta, né? Tudo no computador, gente, mas a gente Não, fala mas aqui, eu tenho a tatuagem que é a pena. Que é a pena. Nem sei escrever com a caneta tinteira, mas a gente... Eu tenho a máquina de escrever. Tem? Tem, É pá. maravilhoso. Não, mas é pra tirar foto com o Instagram, pra fazer graça. Maravilhoso. Eu continuo usando. E assim, montou a editora, publicou esse por você mesmo? Todos os meus são publicação independente. Maravilha. E aí agora com a sua editora, você vai produzir os livros dos amiguinhos agora? Então, eu tenho 3 projetos. 2 são livros que eu vou escrever com outras pessoas. Vai ter collabs agora. Em coparticipação, ok. Mas de crônicas? Ou vai ser um romance escrito a várias Porque mãos? uma ideia, por enquanto, é um romance, ainda estamos estudando, e o outro é um livro de crônicas. E o terceiro não, o terceiro é um romance de um amigo meu, porque eu falei com ele, quando eu montei a editora, ele ainda mora em Montes Claros, eu tava lá no início do mês, eu falei com ele, Douglas, você vai publicar livro. O Douglas não foi aquele que escreveu no Facebook pra você, não só pra gente aqui tentar pescar. Só pra dar nome aos bois. Não, porque eu peguei e falei assim, cara, você tem obrigação de escrever esse livro. O livro é muito bom. Chama Azul da Cor do Céu. Eu conheço a ideia. Ele fala isso, mas você não leu o livro inteiro? Eu falei, eu não preciso. Se a ideia me ganhou, você vai publicar. Só desenvolve isso aí e me manda. Ele, mas eu não sei. Eu falei, manda pra mim. Manda. Falei com ele, manda. Eu acredito tanto na ideia que eu falei com ele, me manda a sinopse do livro, que eu quero que você escreva, não eu, a ideia. E eu vou mandar pro capista. Quando ele te der uma ideia de capa, eu sei que você vai falar assim, não, eu quero fazer. Porque essa questão da literatura tem essa paixão também. De ver a capa, de quando realizar, né? Quando ele conseguir ver isso, que pra ele só tá faltando uma coisa, coragem, talento ele tem pra caramba. Então essa que é a ideia também. Hoje eu posso falar assim, hoje eu posso embarcar na ideia que não é só a minha. Que legal, que legal. Trazer outros autores aí pra debaixo do guarda-chuva, sem ter que trilhar todo o caminho que você trilhou, né? O caminho burocrático mesmo. Porque o caminho artístico aí é uma jornada pessoal, né? Claro, é o que eu sempre falo. Essa questão de divulgação não adianta. Ninguém vai conseguir vender seu peixe igual você. Sim. Essa questão não existe a fórmula mágica que vai dar certo. Então, tanto aqui esse livro é diferente dos outros. Esse livro eu não tenho ele disponível pro Kindle ainda. Mas vai ter. Vai ter, mas eu quero trabalhar bastante ele, a questão física. Porque eu acho que a pegada desse livro, o perfil de quem lê, é a pessoa que gosta do livro físico. Então eu quero, vamos dizer, eu quero esgarçar o marketing dele para depois eu fazer isso. Fazer um lançamento de Kindle no ano que vem. Que demais. Então esse aqui é o Último Filho. É o Último Filho. Aonde encontra para comprar seu livro? Onde que é? No site. No meu site. Tem aqui, ó.
Pode falando o site. Que é jeffribeiro.com.br. Com 2 Fs. Com 2 Fs. jeffribeiro.com.br. E o arroba do Insta? O Insta do Jeff. O Insta do Jeff. Tá aqui. Que demais. E pra comprar, tá tudo lá no seu site. Tudo no site. E agora você vai autografar meu livro? Claro. Uma última pergunta. Literatura, uma pergunta bem clichê. Traiu ou não traiu? Capitu Então, traiu ou não traiu? Então, a primeira vez que eu li, eu achava que sim. Hoje, na minha cabeça, eu tenho certeza que não. Que o Betinho era um chato! Mimado! Ele era um chato, mimado e assim, por uma questão até de... E abusivo! Chegou no ponto que eu queria, desconstrução pessoal. Assim, essa primeira ótica de que Capitu traiu o Bentinho, ela é uma ótica machista. Sim. Só que dificilmente, pelo menos acredito que dificilmente você vai conseguir chegar a essa conclusão na primeira vez que você lê o livro. E é isso que essa obra é do caralho. Você fala assim, não, eu quero ler de novo essa obra. Mas tem várias obras que eu acho muito foda que eu fui me reencontrar já adulta. Porque a gente lê as coisas pra passar no vestibular, escola, né? E são livros maravilhosos que, de repente, na época que eu li, eu não tinha maturidade pra ler. Sabe assim, de entender aqueles sentimentos todos postos ali? Você chegou numa teoria que eu tenho. Eu preciso ter meu primeiro porre pra ler uns livros lá. Eu preciso ter transado pra entender, ter tido uma relação, não só sexual, mas amorosa na vida. Aí você vai ler o negócio, eu, com 13 anos, virjona comia terra, gente. Aí tem que ler as coisas pra fazer prova do livro, entendeu? E aí acho que até me afastou um pouquinho dessa literatura, mas aí... mais adulta, eu fui me reencontrar com alguns livros e eu falo, caralho, que pesado isso aqui. Então, essa pra mim que Cheguei na que terapia, na captura, uma mulher forte, injustiça, Bentinho, era um abusivo. Mas essa questão o problema que a gente tem com literatura. Quando alguém fala assim, cara, ler é chato, não tem como ser. Não tem como. Porque tem tudo quanto é tipo de assunto, não é possível que você não vá achar uma marca. O que acontece? Qual que é o nosso primeiro contato? É na escola. Sim. Aí você pega, igual, vou pegar um exemplo meu, com 11 anos... A professora de literatura me fala assim, gente, tem um livro que é muito bom. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Que bosta de livro pra você ler com 11 anos. Eu odiava aquele livro. Hoje eu adoro aquele livro. Mas eu não tinha lastro pra ler aquele livro, que é justamente o que você falou. Então o problema não é... Só que aí, o que acontece? Você coloca uma criança, o primeiro impacto dela com o livro é chato pra caramba. Eu posso falar isso, acho que eu dei sorte de meu contato com a literatura ser bom. Eu ia pra biblioteca da escola... Pra esconder dos meninos, pra não ter que dividir o lanche. Nem era pelo livro. E aí eu vi Asterix e Obelix. Livro colorido, história em quadrinho. Pra uma criança de 11 anos, fechou. E aí a escola devia ter uns 20. Eu li todos. Aí eu falei assim, esse negócio de ler é legal, deve ter outras coisas aqui. Aí fui avançando. Aí tinha Turma da Rua 15, Escaravelho do Diabo. Nossa, a coleção Vagalume, isso, né? Isso, coleção Vagalume. E tinha uma coleção do Pedro Bandeira que eu amava, que era Os Caras, que era tipo amigos de uma classe de sala de aula que eles começavam a investigar aí, droga do amor, droga da obediência. Eu amava aquilo. Meu contato com literatura se deu fora da sala de aula. Porque eu achava muito mais legal ler, sei lá, Droga da Obediência, Um Cadáver Ouve Rádio, do que ler Os Lusíadas. Feijão e o Sonho. Depois eu assisti a novela da SBT, tentei fazer prova, deu o quê? Deu tudo errado. Não façam isso. Culpa do Silvio. Ô Silvio Santos, porra! Foi mal na prova. Mas assim, aí é legal esse lugar de se reencontrar com a literatura clássica, assim chamada clássica, né? Uhum. E entender o que os caras estão falando. Ter bagagem pra entender uma ressaca, por exemplo. Ou um defunto contando sua história. Não, isso é maravilhoso, mas com 11 anos... Não, 11 você fala assim, mas o cara morreu, terra, gente, como assim? Comia terra. Eu comia terra. Não dá. Não dá dá pra falar que lá no sítio eu tava lá, antenada em tudo, que não tava. Não tinha nem internet pra gente fingir. Não tinha nem Minecraft. Não tinha esse mundo. O que é isso? Eu não sei. Eu também não, mas eu escutei falar e é coisa de gente jovem. É coisa de criança moderna. Maravilhoso. Jeff, obrigada. Amei. Você vai autografar meu livro agora. Obrigada, adorei você aqui. Prazer imenso. Sempre que tiver lançamento seu, dos amiguinhos da editora. Opa, pode deixar. Me vem aqui, vamos sempre estar trocando. Eu vou ler. E depois eu vou ver se eu não gostei de algum personagem, vou te falar.
Começar a brigar, lutar pelos personagens. É o tipo de comentário que eu gosto. Lutar pelos personagens, entendeu? Não devia ter feito isso. É o tipo de comentário que eu gosto. Quando a pessoa fala assim, não gostei de fulano de tal, tomei raiva, adoro isso. Nossa, quando a pessoa pega raiva, é uma vitória, né? Não, igual acontecia mais antigamente, né? Que as pessoas encontravam com um ator que fazia o personagem da novela e batia. Nossa Senhora. Acontece hoje. Isso é maravilhoso. Se alguém me der um tapa na cara na rua por causa de um personagem meu, eu falo assim, obrigado. Obrigado. É assim, gente, ó. Obrigado. Baguncinha, obrigada. Sou desse. Obrigada demais pela presença. Gente, ó. Qual câmera eu mostro, Juju? Essa aqui? Na minha, aquela, né? Na minha. Todas, né? Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, vou ficar quieta, derrubei o microfone. Não era pra gente se apaixonar. Vamos ver o que o Otávio e a Luma vão fazer nesse livrinho. Vamos. Ainda tem a Astrid, tem Marina, tem Marina Samuel, aqui, ó, tem a Bárbara. Porque o que o Otávio ou Marina não estavam preparados para lidar era que alguns fantasmas do passado voltariam. Ex, gente! Ex! Certeza. Já tô com raiva do Otávio. De cara, não precisa nem continuar. Quarta capa maravilhosa. Gente, ó. Siga o Insta do Jeff com 2 Fs no Instagram e acessem o site jeffribeiro.com.br. E que dia da semana você tá no JJ? Sexta-feira. Toda sexta-feira tem o Jeff no site do jj.com.br. É isso. Obrigada. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.